Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando porque temos novidades, temos polêmica no futebol. Afinal, o governo do estado de São Paulo determinou que o Campeonato Paulista seja paralisado por 15 dias, até o final do mês de março. A medida começa a valer na segunda-feira, só que o futebol paulista para e o resto do país segue normalmente. Então vamos discutir aqui essa paralisação, o que você acha se tem que parar ou não. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, dê a sua opinião, dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e roda a vinheta. Vamos lá, vamos falar desse assunto de novo, porque a gente já veio aqui há dias atrás, para falar quando o Lisca deu aquele depoimento, falando que tinha que paralisar o futebol, porque tinha muita gente morrendo, e de fato a situação no país é complicadíssima, mais de 2 mil mortos pelo segundo dia seguido, recordes e recordes, a média móvel subindo, então tem que ser debatido sim a paralisação do esporte profissional, que eu quero ponderar aqui, né? O futebol não se resume aos 11 jogadores que estão em campo, à comissão técnica, ao banco de reserva, ao elenco, à diretoria. O futebol envolve muitas outras pessoas, né? Os funcionários de CT, funcionários de estádio, todo mundo que trabalha na organização para o evento funcionar, transmissão, equipe de transmissão, quem monta os equipamentos, muita gente envolvida com isso e é claro que tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando tem um surto de Covid dentro de um elenco, não são só os jogadores que estão em risco, mas sim os funcionários do CT que têm contato com o atleta, que levam para suas comunidades, que levam para sua família, que levam para os seus próximos, e isso tem que ser ponderado de fato. O que acontece? Eu estou trazendo aqui uma experiência europeia. Estou em Portugal, que cheguei aqui em outubro, a situação estava tranquila, público voltando ao estádio, alguns lugares, mas tivemos uma regressão porque o negócio ficou feio. A segunda onda pegou o país como a primeira não havia pego. Portugal se tornou o pior país europeu na situação da pandemia, mas em um mês, com restrições, não foi lockdown, restrições, o Portugal saiu do pior país da Europa por terceiro melhor do continente neste momento. Começa o processo de reabertura do país, escolas voltam segunda-feira, alguns comércios já têm um planejamento todo pronto agora e já se discute até a volta do público aos estádios. O futebol profissional nunca foi discutido sobre paralisação, nunca se debateu, tem que parar o esporte profissional. Seguiu normalmente, inclusive com competições continentais. Tivemos alguns problemas, como o Benfica foi enfrentar o Arsenal na Europa League, e aí tivemos 2 jogos fora, né? Nem Inglaterra nem Portugal, porque tem restrição de voo entre os 2 países, aí aconteceu em Roma e depois em Atenas. Na Champions League se repetiu também com o Liverpool, com o City em suas eliminatórias, mas não parou o futebol, porque o protocolo é entendido que é um protocolo que funciona muito bem. Protocolo no esporte, aqui você vê pouquíssimos, são raríssimos os casos de surto de Covid dentro dos times de futebol. Testagem e os jogadores levando a sério. O que é a minha discussão? No Brasil, a coisa parece não estar séria dentro desse protocolo. Esse protocolo é falho. Tá? A CBF apresenta que ela fez milhares e milhares de testes e não deu, mas a gente viu vários times tendo surtos de Covid, né? É impressionante uma situação como a do Corinthians, por exemplo. O Corinthians, quando o futebol foi voltar lá em julho, tinha 20 e poucos casos de Covid no elenco. Hoje tem de novo 12 jogadores fora para o Covid, mais um surto na comissão. Ou seja, esse protocolo é falho. E a gente tem vários e vários relatos de que, por mais que seja seguido à risca dentro daquela história do faz o teste e vai e viaja, não fica concentrado aqui ou ali, direto para o estádio, não pode ter isso, pode ter aquilo, depois o jogador sai. O jogador é visto na rua, o jogador é visto em restaurante, tudo bem, o país está aberto, mas não acontece isso na Europa. Existe um controle muito maior e quando o jogador é visto em situações que fogem esse protocolo, ele é multado, ele é punido exemplarmente. Então você vê pouquíssimos casos de surto. O que eu acho que é o grande problema é que esse protocolo da CBF, para mim, se ele fosse perfeito, se ele fosse melhor, se ele fosse mais próximo daqui e todo mundo levasse a sério o protocolo, pode ser até bom. Se não levar a sério não adianta nada. Não adianta se decretar um lockdown e todo mundo ficar saindo para a rua. Então, esse é o principal problema do esporte no Brasil. E essa paralisação, essa imposição do governo do estado não vai funcionar para mim, no estado de São Paulo, porque o futebol não vai parar.
Se não puder treinar no CTs também, essa discussão, não se sabe ao certo, cada hora um fala uma coisa, uma outra, vão levar para outro lugar. E aí como é que você vai fazer? Vai levar o Campeonato Paulista inteiro para Minas Gerais por 15 dias? Vai levar todos os times para lá, ficar concentrado numa mini Copa do Mundo? Ou então tá liberado o treino, então os times param o Campeonato Paulista, mas segue a Copa do Brasil, e aí o Corinthians viaja e volta para disputar a Copa do Brasil, a Libertadores da América vai seguir, então o Santos sai e vai para Venezuela e volta depois. Então não faz sentido. Essa paralisação, ou ela tem que acontecer no país inteiro e todo mundo admitir e falar, o Conmebol, seguinte, aqui o país parou porque Covid tá complicado, então a gente vai parar de fato e aí resolve o problema, né? E se vocês não quiserem disputar o campeonato, como foi com o México lá que atrás não ganhou 1 em 1, tira a gente, depois a gente vê o que acontece, mas o campeonato para, o futebol para no país inteiro, mas parar em um estado só não vai funcionar, desse jeito não funciona. Protocolo melhor e também uma coisa única, né? Um processo único, uma determinação no país inteiro, aí você pode discutir. Desse jeito, pra mim não funciona. Quero a sua opinião? Deixe aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal. Aquele abraço.